Amém, glória a Deus. É muito bom ter a presença do nosso Deus aqui conosco, né? Que liberdade gostosa, pelo menos é isso que eu estou sentindo no meu espírito. E eu quero compartilhar com você aquilo que Deus tem compartilhado comigo. Tem sido muito gostoso o que eu vou falar para você, o que eu tenho experimentado de Deus, tem sido muito curador e muito libertador para a minha vida. E eu tenho certeza absoluta que será para a sua. Absoluta certeza disso. Amém? Antes de eu compartilhar com você a palavra, eu quero que você faça uma pergunta para o seu irmão. Quero te dizer que eu sei que você acha que é chato, porque eu também acho quando eu estou aí, mas mesmo assim eu vou querer que você faça. Pergunta assim para ele, ó. Você já parou para pensar? Pergunta aí. O quanto você é importante para Deus? E o quanto Ele te ama? Já parou para pensar isso? Fala para ele, já parou para pensar nisso? A palavra que Deus tem colocado no meu coração é uma palavra que eu tenho certeza que você já cansou de ouvir. Que Jesus te ama. Meu, isso virou frase de carro. Não é verdade? Virou tantas coisas. Jesus te ama, Jesus te ama. Nós ouvimos tanto isso, né? Agora ouvimos também do nosso irmão, eu te amo, e tudo mais. Porém, eu quero te dizer que o fato de nós estarmos sempre ouvindo que Jesus nos ama e ter o conhecimento de que Jesus nos ama, nós temos experimentado muito pouco desse amor. Essa é a verdade. E eu tenho a plena certeza de que nós estamos experimentando muito pouco desse amor por causa das síndromes que está dentro da igreja. Por causa das dificuldades que os filhos de Deus estão tendo. Então, com toda certeza, eu posso te afirmar que nós estamos experimentando muito pouco do amor de Deus. E o nosso adversário, o nosso inimigo, Satanás, ou do jeito que você quiser chamar ele, ama que isso acontece com a igreja. Ama que isso acontece com os filhos de Deus. Apesar de sabermos que somos amados por ele, não entendemos esse amor. Isso é muito bom, porque isso nos traz fraquezas, fragilidades, inconstâncias e falta de identidade. Então, o desejo do meu coração ao compartilhar essa palavra, que talvez você já ouviu por muitas vezes, seja, na verdade, conduzir você a um lugar de intimidade com muita segurança. Volto a dizer, o desejo do meu coração ao compartilhar essa palavra, que eu tenho certeza que você já está cansado de ouvir, seja gerar em você muita segurança para que você acesse um lugar de intimidade. Porque é isso que nós precisamos. Porque é isso que nos faz ser em Deus. A identidade de quem realmente somos, ela só é gerada pelo amor de Deus nas nossas vidas. É só nesse lugar de amor que nós compreendemos Ele e que Ele se revela a nós. Amém? E eu acho muito interessante, antes de nós lermos o versículo, eu ainda quero compartilhar isso com você, que eu vejo que nós temos muita dificuldade de entender o amor de Deus, porque nós somos seres limitados, amém? Nós somos seres limitados. E a nossa maneira de amar, ela é limitada. Nós amamos as pessoas quando elas nos fazem bem. Nós amamos as pessoas quando elas demonstram amor e carinho por nós. Nós amamos as pessoas quando elas correspondem ao nosso amor. Não é dessa maneira? É dessa maneira. Nós amamos as pessoas até que elas não pisam no nosso calo. Até que elas não nos frustram. Há muitos limites para o nosso amor. O nosso amor, ele de uma maneira, ele é limitado e natural. Deus nos deu uma porção, por isso conseguimos amar. Porque se não recebêssemos essa porção de Deus, nem assim amaríamos. Mas ainda é muito pouco. E nós estamos equivocados a respeito do amor de Deus. Por que eu estou te dizendo isso? Nós estamos extremamente equivocados a respeito do amor de Deus. Eu convido você a abrir a palavra de Deus. Quem não tem Bíblia, dá um sinalzinho assim com a mão, vai receber uma.
Todo mundo já está com Bíblia ali, aqui na frente. Que a verdade do amor de Deus nos seja revelado. Eu quero te contar algo, eu ainda não sei tudo a respeito do amor de Deus. Tenho fome e sede para saber, mas ainda não sei. Sabe por quê? Porque todas as vezes que eu experimento do amor dele, eu vejo que há mais. Eu vejo que verdadeiramente esse amor, ele é inesgotável. E por mais que eu busco desse amor, mais eu me surpreendo, é algo incrível. Então é um negócio que talvez eu não vou conseguir descrever muito bem para você. Então eu quero te dizer que a palavra que eu estarei ministrando hoje, ela ministra muito meu coração, como eu já disse. E eu ainda não consigo desfrutar exatamente de tudo, mas eu estou caminhando. E que você então entre nesse caminhar comigo, para entendermos a verdade do amor de Deus. Amém? Bom, então vamos abrir a palavra. Efésios 1, versículo 4 e 5. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Esse versículo, ele diz assim que nós fomos escolhidos por Deus antes da criação do mundo. Ele diz assim que ele nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença e por causa do seu amor e pelo seu amor, devido ao seu amor, ele nos predestinou, ou seja, fez um predestino para nós, fez um projeto, fez um plano para nós, para sermos então adotados como filhos através de Jesus Cristo. Nós sabemos que, e aí diz assim, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, esse versículo, ele diz assim, que a vontade de Deus é que nós sejamos filhos e por isso ele enviou a Jesus Cristo. Então, nos amou primeiro, antes que todas as coisas acontecessem. Esse versículo, ele está dizendo que o nosso Deus nos ama, independente de nós o amarmos ou não. O nosso Deus nos ama, independente de qualquer situação. Ele nos amou. Ele nos predestinou para sermos os seus filhos através de Jesus Cristo. E é tão impressionante que aqui a gente já vê que há algo de diferente no amor de Deus através desse versículo. Por quê? Porque nós sabemos que Deus é onisciente, certo? O que é onisciente? Ele sabe todas as coisas? Ele sabe todas as coisas antes que elas aconteçam. Nada foge do controle de Deus. E é interessante que ele está dizendo assim, que ele nos tornou filho, ele nos amou, nos predestinou, nos escolheu por causa do seu amor. Então, por que nós temos dificuldade de nos achegarmos a Deus com as nossas falhas, com os nossos defeitos e com as nossas fraquezas? Porque nós criamos um Deus na nossa mente a partir dos relacionamentos que nós temos. Eu não sei se você está conseguindo entender o que eu estou dizendo. Nós criamos um Deus na nossa mente a partir dos relacionamentos que nós temos. Então nós pensamos assim, espera, se quando eu faço algo para alguém que fere, ou que entristece, ou que frustra essa pessoa já não me ama mais, da mesma maneira, isso de uma maneira até involuntária, achamos que Deus faz isso com a gente. Eu quero te dizer uma coisa, por toda a onisciência, por todo o conhecimento de Deus, nós não o surpreendemos quando falhamos. Você acha mesmo que você surpreende Deus com as suas falhas? Não, nós não surpreendemos Deus com as nossas falhas. Ele conhece as nossas fraquezas. Ele conhece as nossas dificuldades. A palavra de Deus diz assim que antes que saia qualquer coisa da nossa boca, ele já sabe o que a gente vai falar. Antes que a gente se levante, já sabia que a gente iria se levantar. O Deus no qual nós servimos é o Deus que tem todo o conhecimento. E mesmo assim, ele nos amou antes de todas as coisas. E eu vejo que o que está dificultando
nosso relacionamento de intimidade com o Senhor é justamente criar esse Deus na nossa mente, que não se relaciona com quem é fraco, que não se relaciona com quem tem dificuldades, que não se relaciona com quem erra, peca. E é muito difícil se relacionar com Deus desse jeito. Porque é gostoso nós estarmos perto de uma pessoa que nós sabemos que nos ama, não é verdade? Você não gosta de chamar um amigo seu para tomar um sorvete quando você sabe que ele gosta de você? Que ele ama você? Não é gostoso nós nos relacionarmos com uma pessoa que nós temos a plena certeza que gosta da gente, que torce por nós, que nos ama? É muito bom estar perto de pessoas assim. Às vezes nós provocamos situações para estarmos perto dessa pessoa, não é verdade? É um cafezinho, é nada, é só de estar perto dessa pessoa que a gente sabe que ama a gente, que torce por nós. Isso é bom, isso é muito bom. Nós não gostamos de estar perto de pessoas que simplesmente nos suportam, que a gente sente que simplesmente, tipo, por obrigação eu estou do seu lado, não é verdade? De uma maneira involuntária nós estamos achando que Deus nos suporta. Tipo, eu preciso orar, eu preciso estudar a palavra e Deus está me suportando porque eu sou fraco, pecador, sujo e por aí vai. E eu quero te dizer que o nosso adversário está nadando de braçada nas nossas vidas por essa mentira e por esse engano. A verdade é que o Senhor nos ama, que o Senhor nos deseja, que o Senhor ama estar na nossa presença. Não apenas você ama estar na presença dele, ele ama estar na sua presença. Nós precisamos buscar em Deus um relacionamento gostoso de pai e filho. E nós só conseguiremos esse relacionamento gostoso de pai e filho quando nós entendermos a verdade do seu amor. Porque a verdade do seu amor nos gera segurança para estar na sua presença. Imagina você aí, aonde você está, pensando assim: o Deus que tem todo o poder, que é criador de todas as coisas, ele se alegra em estar na minha presença, eu, Elaine, na minha presença. Ele gosta de estar na minha presença. Ele gosta de falar comigo. Isso não vai gerar dentro do seu coração uma sede, um desejo por estar com ele? Vai. E como vai? Isso vai gerar em nós uma sede, uma vontade de estar na presença dele, porque só ele nos completa. Essa é a verdade. Os anseios que existem dentro do nosso coração, meu irmão, não é o dinheiro, não é a posição, não são amigos que irão saciá-los. É a presença do Deus Todo-Poderoso, é a presença do Pai. Por isso eu digo que nós temos muitas dificuldades de nos relacionarmos com Deus, porque nós pensamos: Deus está triste comigo. Deus, eu falei de novo e o Senhor está triste comigo, então. Porque quando nós estamos tristes com uma pessoa, nós queremos nos relacionar com ela? Não, nós não queremos. Meu, quando alguém fere você tem vontade de ficar abraçadinho com ele ali? Você tem vontade de falar assim: eu te amo? Não, você não tem. E isso diz a respeito do seu amor limitado, mas não diz a respeito do amor de Deus. Não é desse jeito. Não é dessa forma. Esse é um engano e uma mentira que tem nos roubado de um lugar de segurança, que tem nos roubado de um lugar de intimidade, de um lugar de revelação. As regras não dizem a respeito de Deus. Não dizem a respeito de Deus. Deixa eu te contar algo que talvez você não saiba. Os mandamentos, os 10 mandamentos, sabe por que eles foram criados por Deus? Talvez você pense assim: os mandamentos eles foram criados porque
Deus queria castigar o povo, Deus queria educar o povo, Deus queria impor limites para aquele povo, porque era um povo difícil, era um povo desobediente. Eu quero te dizer que os 10 mandamentos, eles foram criados por Deus por causa do seu amor, por você, por nós. Sabe por quê? Porque os 10 mandamentos nos protegem de estarmos longe da presença dele. Se não matamos, não roubamos, não furtamos, não desejamos a mulher do próximo, nós temos maior facilidade de estar na presença dele. E o que ele deseja é que você esteja na presença dele. Eu quero te dizer que Deus não tem problema algum com pecado. Nossa, pastora, quanta heresia. Não, Deus não tem problema com pecado. Você acha mesmo que o pecado pode barrar o amor de Deus por você? Você acha mesmo que o pecado diz a respeito do amor de Deus com você? Isso é mentira. Isso não é verdade. A verdade é, Deus não se relaciona com o pecado, mas ele não diz que não se relacionaria com você. A partir do momento que eu reconheço a minha falha, me achego diante da presença do Senhor, ele está me amando do mesmo jeito. Escuta aqui. Não diminui o amor de Deus por você por causa do seu pecado. Você que é pai, você que é mãe, você diminui o amor pelo seu filho quando ele te desobedece? Se ama ele menos? Não, nós não deixamos de amar os nossos filhos porque eles nos desobedecem. E há falhas e fraquezas em nós. Por que Deus deixaria? Viu como nós estamos sendo extremamente enganados? Nós estamos sendo enganados pela religião. Nós estamos sendo enganados por Satanás. O amor de Deus, ele não diminui porque você falha. Continua te amando e te desejando, continua te amando e te desejando, continua te chamando de filho, continua te chamando de noiva. Isso é muito gostoso, isso é muito libertador. Talvez você está pensando assim, puxa, pastor, então você está falando para mim, permaneça no pecado? Jamais. Não estou dizendo para você permanecer no pecado. Eu só estou dizendo para você que há colo em Deus. Eu só estou dizendo para você que há segurança nele. Eu só estou dizendo para você que ele permanece te amando, te desejando e te querendo. A realidade do amor de Deus nas nossas vidas, ela gera desejo por ele, como eu já disse. E esse desejo por Deus, você sabe o que ela gera? Perguntem para o seu irmão, o que gera? O que gera? Vocês estão muito calados. O que gera? Gera santidade. Fala para ele aí, fala santidade. Responde. Gera santidade. Por que gera santidade? Porque santidade não tem a ver com religião. Santidade tem a ver com relacionamento. Se eu estou segura do amor de Deus, se eu entendo que é muito gostoso estar na presença dele, se eu estou seguro de que quando eu estou na presença dele, ele me conta os seus segredos, e ele traz para mim o que de verdade ele pensa a respeito de mim, eu vou rejeitar o pecado não porque eu preciso, porque a religião manda eu ser santo, mas é porque essa santidade me deixa mais pertinho dele. E eu desejo estar pertinho dele. Se nós encararmos a santidade como uma obrigação, nós falharemos. Eu tenho certeza que nós falharemos. Eu falei por muitas vezes. E nós continuaremos a falhar e a falhar e a falhar, até o ponto de nós acharmos que o nosso lugar não é na igreja, que o nosso lugar não é ouvindo a palavra, até o ponto de nós falarmos, chega, é ruim, é sem graça, é pesado servir a Deus.
porque não entendemos o seu amor e porque temos mais uma obrigação, que é ser santo. Eu quero te dizer que ser santo não é uma obrigação, é um privilégio. Eu tenho o privilégio de ser santificada por um Deus que é santo e que se revela a mim e que me ama. É muito gostoso isso, Senhor. É muito gostoso isso. É muito gostoso. E nós vamos ver na palavra de Deus, nós conseguimos ver que, eu vou te provar para você que, não vou nem abrir a Bíblia, você conhece? Eu vou te provar para você que você não surpreende Deus com as suas falhas. Quem aqui conhece a história de Pedro? Quando Pedro negou a Jesus? Todos conhecem. Todos nós conhecemos. Diz a palavra que Jesus estava contando para os discípulos a respeito da sua partida, né? A respeito dele ter que verdadeiramente morrer, papapá. E aí Pedro falou: Senhor, eu te amo e aonde o Senhor for eu quero estar. Então Jesus disse assim para ele: Pedro, ainda hoje, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes? Tinha alguma surpresa nisso? Quando Pedro negou Jesus, você acha mesmo que Deus estava surpreso? O próprio Jesus contou o que iria acontecer. Entende? Sabe por que Pedro negou a Jesus? Não é porque ele não amava Jesus. Porque ele era imaturo. E ele não suportou a pressão. Entende? Ele não suportou a pressão. Em nenhum momento Pedro deixou de amar Jesus. Mas ele não suportou a pressão. Pedro era imaturo. Só que Pedro tinha algo que nós precisamos ter e entender. Pedro entendia algo que nós precisamos entender. Que o amor de Deus por ele independia daquilo. Mesmo ele negando a Jesus, ele sabia que ele continuava sendo amado por ele. E eu te falo por quê, que eu tenho certeza que isso era verdade. Diz a palavra de Deus que quando Pedro estava pescando, e ele viu Jesus, e ele identificou que Jesus, depois de tudo que aconteceu, negou o Senhor e tal. E o Senhor então ressuscitou e se manifestou para os discípulos. E quando Jesus vai até Pedro, diz a palavra que Pedro ficou tão feliz, tão alegre. E ele pulou do barco e saiu correndo, nadando, né? E foi correndo ao encontro de Jesus. Espera aí, deixa eu te falar algo. Se você tivesse ferido uma pessoa, entristecido uma pessoa, negado o amor seu por uma pessoa, mesmo sabendo que ela era tão importante como Jesus era, e é, mesmo sabendo quem ele era, porque Pedro sabia quem Jesus era. Ele tinha a revelação de quem era Cristo. Será que você, que eu, na nossa limitação de relacionamento, de amor e de entendimento a respeito de amor, será que de verdade nós pularíamos do barco e sairíamos correndo para abraçar Jesus? Ou será que nós ficaríamos ressabiados? Ixi, será que de verdade ele vai me perdoar? Ixi, eu acho que eu ficaria assim, ai, deixa eu ver qual que vai ser a reação com ele, né? Dele comigo, primeiro, né? Pedro não estava preocupado com isso. Porque ele sabia que Jesus amava ele em qualquer circunstância. Ele sabia que independente do que ele falava ou fazia, Jesus amava ele, ele amava ele. E Pedro amava Jesus também. Entende? Então Pedro era seguro nesse amor. Pedro era muito seguro nesse amor. Tanto é que ele correu ao encontro de Jesus. Se alegrou com a presença de Jesus ali. Essa é a verdade do amor de Deus para nós. Quantas vezes nós temos dificuldade de separar um tempo para o Senhor porque achamos que Ele não nos deseja, não nos quer? Quanto tempo nós temos dificuldade de separar esse tempo para Deus porque achamos que
Ele está triste conosco. E que a nossa presença, na verdade, fede diante dele. Isso é mentira. Tem outra passagem da palavra que nos garante que Jesus nos ama independente do que fazemos. O filho pródigo. O filho pródigo é uma parábola que diz que depois que o filho quis ir embora, Senhor, pai, me dá a minha herança aí, porque, eu não quero mais ficar com você. É uma passagem bastante conhecida. Eu não quero mais ficar com você, pai, eu quero ir embora, me dá minhas coisas. E o pai, com toda certeza, com muita dor, então deu a porção dele, nós sabemos disso. E depois diz a respeito do retorno desse filho. Como que o pai estava? De braços abertos, esperando o filho voltar. Deu a ele um anel, fez uma festa para ele. Essa parábola conta a respeito do amor de Jesus. Essa é a verdade a respeito do amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós precisamos entender algo. E isso é muito sério. Como eu já disse a respeito da nossa imaturidade, como eu já disse a respeito da imaturidade de Pedro, isso não surpreende Deus. Não vem juízo de Deus sobre a nossa imaturidade, sobre as falhas que nós temos por ser imaturo. O juízo de Deus vem sobre os rebeldes, não sobre os imaturos. Pode estudar a palavra que você não vai ver juízo de Deus sobre aqueles que são imaturos. Qual que é a diferença de imaturidade e rebeldia, então? O imaturo, ele faz como Paulo fez, ele fala o que Paulo falou. Senhor, o que eu desejo, eu não consigo fazer. E o que eu não desejo? É isso aí que eu faço. Entendeu? Então é aquela coisa assim, Senhor, eu não desejo mais ser explosivo, Deus. Deus, eu não desejo mais me posicionar assim dentro da minha casa. Senhor, eu quero o alinhamento do Senhor sobre mim. Ah, Jesus, eu desejo viver em outro nível de amor, em outro nível de revelação e de repente, você dá um deslize, faz tudo errado, tudo diferente do que você está clamando, tudo diferente do que você está orando. Mas o seu coração permanece como? Desejando acertar. Isso diz a respeito de imaturidade. Compreende? Nós falhamos muitas vezes por causa da nossa imaturidade. Mas se nós permanecermos amando ao Senhor, desejando o Senhor, querendo experimentar do Senhor, nós somos amados, aceitos, perdoados, todas as vezes que assim fizemos. Eu não estou dizendo para você viver de erros em erros e erros e erros e erros e achar que está tudo certo, porque afinal de contas, Deus entende a minha imaturidade. O desejo de Deus é que nós cresçamos. O desejo de Deus é nos conduzir a lugares de maior profundidade. Isso sempre é ministrado aqui, vocês sabem disso. O desejo de Deus é olhar para você e dizer assim, eu posso confiar nele, eu posso confiar nela, entregar coisas grandes porque ele tem crescido em mim. Esse é o desejo de Deus. Em liberar dons que possam expressar quem Deus é. E ele vai fazer isso aos mais maduros. Essa é a verdade. Mas se nós não entendermos que temos um lugar em Deus, que somos desejados por Ele, que Ele nos ame independente do que somos, independente do que fazemos, nós nunca alcançaremos a verdadeira maturidade. Porque todas as vezes que nós falhamos, nós recuamos e achamos que o Senhor não nos quer mais. Então, como nós iremos experimentar desse amor? Se nós permanecermos nessa mentira e nesse engano. Eu esqueci de passar para o Data Show os versículos, mas presta atenção nesse versículo. Se você quiser, pode abrir, mas não há necessidade. João 17, versículo 22.
Jesus está dizendo isso. Essa é uma oração, a oração sacerdotal, e Jesus está falando ao Pai. Ele diz assim, ó: dei-lhes a glória que me deste. Estava falando a respeito de nós. Para que eles sejam um, assim como nós somos um. Isso aqui diz a respeito de estarmos nele e ele em nós. Você já parou para pensar a grandiosidade, a profundidade de ser um com Jesus? Dele estar em você e você nele? O que nós podemos fazer com essa verdade? Se isso não parar apenas na nossa mente, mas também descer ao nosso coração? Obras maiores do que ele fez, diz a palavra. Se nós aprendermos isso, e isso descer ao nosso coração e se tornar uma verdade, não tem casamento que ficará desalinhado. Porque tem cura para todas as coisas. Então, não existe demônio que possa suportar essa verdade. Nós estarmos nele, e ele em nós. E é interessante que ele fala assim, ó: eu dei-lhes a glória que o Senhor me deu. Ele está dizendo assim para Deus: Deus, eu dei a eles a glória que o Senhor me deu. A glória fala a respeito de um investimento de autoridade, fala a respeito de algo magnífico. A glória fala a respeito de um poder, de uma honra. Ele deu a nós. Isso que é verdadeiro. Ele deu a nós. Então ele dizia ao Pai: eu dei a eles. Sabe por quê, Pai, que eu dei a eles essa glória? Sabe por quê, Pai, que eu compartilhei da minha glória com eles? Porque eu quero que eles estejam em mim assim como eu estou em ti. Viu como você é importante para Jesus? Sabe o que nós somos de Jesus? A sua herança. Eu e você somos a herança de Jesus Cristo. Ué, mas não é ele que é a nossa herança? Ó, eu tô nele, ele em mim. Entendeu? E nós somos a herança de Jesus Cristo. Laine, mas da onde você arranca esse negócio de que nós somos a herança de Jesus Cristo? Jesus morreu na cruz por causa da noiva. E o que você é? A noiva. Nós somos a verdadeira herança de Jesus. Nós somos o resultado da cruz. Isso é muito poderoso. Nós somos muito preciosos para Ele, essa é a verdade. Às vezes nós temos dificuldade de entender isso, já disse, por causa dos relacionamentos doentios que nós nos envolvemos, por causa dos relacionamentos de amor limitado que nós praticamos. Mas essa é a verdade. Nós somos a herança de Jesus Cristo. Nós somos o seu prêmio. É muito interessante que ele diz que tudo ele quer compartilhar com a gente. Tudo ele liberou sobre os discípulos. Vocês podem fazer coisas maiores e melhores do que eu fiz. Então ele diz: eu libero tudo o que eu tenho sobre a vida de vocês. Propaguem o reino de Deus. Todas as vezes que nós frutificamos em Deus, nós glorificamos ao Senhor. Atos 17, 26 e 27. Diz assim, ó. Atos, capítulo 17, versículo 26 e 27. Eu peço perdão, eu esqueci de passar para o Data Show. Novamente eu falo. Mas prestem atenção, eu prefiro que você preste atenção no versículo do que você fique procurando. Amém? Que essa palavra entra no seu coração. Ah, tá. Diz assim, ó. De um só
fez ele todos os povos, para que povoássemos toda a terra, tendo determinados tempos anteriores estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez, tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Então ele está dizendo assim, eu estabeleci você através de Jesus, de um só homem, eu estabeleci vocês. Nós, vou falar de nós. Ele estabeleceu nós brasileiros em uma terra do Brasil. Ele determinou o tempo que nós estamos aqui. Nós fazemos parte desta geração porque Deus determinou isso. Deus determinou que nós faríamos parte da nação brasileira e que estaríamos nessa geração e nesse tempo aqui. E ele faz isso, e ele diz que Deus fez isso para que os homens o buscassem, mesmo que tateando. Tateando, mesmo que ainda cegos, sem entender de verdade qual é o amor de Deus, tateando. Ele quer que nós o busquemos. E ele diz assim, apesar de que eu não estou longe, embora eu não esteja longe de cada um de nós, ele não está longe de nós. Mesmo que você pense que está por causa do seu defeito, da sua falha, da sua fraqueza. Então, mesmo que seja necessário você se aproximar do Senhor, tateando, Senhor, eu não sei onde o Senhor está. Meio que talvez cego. Meio talvez sem entender onde o Senhor está. Eu quero te dizer que Ele está próximo. É isso que a palavra fala. Então, mesmo que você tenha que chegar perto e falar, Deus, aonde o Senhor está, eu não te vejo, eu não te sinto, mas eu quero te tocar. Eu quero entender a verdade do que é o seu amor, a verdade do que é estar na sua presença. Hoje eu estou como um cego. Hoje eu só estou te tateando, Senhor. Mas eu tenho certeza que quando eu tocar no Senhor, os meus olhos se abrirão. Quando você tocar em Jesus, através do Espírito de Deus, a verdade do amor dele se abrirá para você. E nós poderemos ver ao Senhor, entender ao Senhor. Não tem problema que é tateando. Não tem problema, não tem problema. É que o nosso clamor tem que ser, eu te desejo, eu te desejo, eu te desejo, eu quero o Senhor. Porque o Senhor é a minha porção, o meu grandioso galardão. E eu não te quero porque a religião diz para eu te querer. Eu não quero, Senhor, estar perto do Senhor porque disseram que é assim que eu tenho que fazer, não. Revela-te a mim, Jesus. Por toda a minha vida, por mais que eu experimente de Deus, eu quero declarar, revela-te a mim, Jesus. Não há limites em Jesus, gente. Por mais que eu peça, revela-te a mim, sempre há algo a ser revelado. Você consegue entender isso? Sempre há algo a ser revelado. Quanto mais experimentamos dele, mais desejamos ele. E tudo aquilo que o envolve. E tudo aquilo que diz a respeito dele. Adorado seja o seu nome, Senhor. Viu como o maligno tem nos roubado e nos enganado? O maligno tem nos roubado, nos enganado, e quando ele nos rouba desse lugar de amor, rouba-se também todas as direções, todas as estratégias de Deus para nós. Eu quero te dizer algo para aqueles que já estão caminhando com o Senhor há um bom tempo. Talvez a sua busca tenha sido incessante por um ministério. Eu quero saber por que Deus me salvou, por que Deus me chamou.
Eu não sei por que eu não sei se eu fui chamado para o teatro, eu não sei se eu fui chamado para intercessão, eu não sei se eu fui chamado para o evangelismo, eu não sei se eu fui chamado para ser pastor, eu não sei. Talvez aí você tenha depositado toda a tua força, toda a tua energia nisso, em buscar o seu chamado, em buscar o seu ministério. Quero te dizer, em nome de Jesus Cristo, pare agora. Elaine, mas por que você está me dizendo isso? Talvez você pode estar perguntando. Por quê? Porque quando você alcançar esse lugar de amor, segurança e revelação, o teu destino profético será aberto. Entendeu? O teu destino profético será aberto. O próprio Pai dirá o que pensa ao seu respeito. Você não precisa buscar, Ele mesmo dirá. Os nossos pecados não nos definem diante de Deus. Sabe o que é gostoso? É gostoso ver que Jesus, Ele não olha para mim, Ele não olha para você e te define nessa estação que você está, nesse momento em que você está vivendo. Não. Jesus não olhou para Pedro quando disse para ele assim, ó, você vai me negar, Pedro, antes que o galho cante. Ele não olhou para Pedro e viu Ele não olhou para Pedro e viu um homem que negaria ele. Ele olhou para Pedro e viu o grande homem que ele se tornaria e a influência que ele teria sobre a igreja. Então não pensa você que Deus olha para você nessa dificuldade de cai e levanta, hora tá bom, hora não tá, essa inconstância, essa coisa louca, e isso define você para Deus. Não define você para Deus as suas falhas. Por isso nós precisamos buscar um lugar nele, porque nesse lugar ele falará a respeito dos pensamentos dele sobre nós. Se eu contar para você o que o Senhor fala ao meu respeito, você vai achar que eu sou louca, por isso eu não vou contar. Você achou que eu ia contar, né? Não vou. Espere e verá. Entendeu? Todo o poder é dele. Todo o poder vem dele. Ele só gosta de compartilhar com a gente por causa do seu amor, que não dá para compreender. Apesar de nós tentarmos entender, há limites para nós. Então você tem que chegar diante do Senhor e falar, Deus, tenho imaturidade. Ah, Deus, conta para Ele o pecado, conta para Ele a falha, conta para Ele a dificuldade. Mas isso não é uma verdade sobre mim, Senhor. A verdade é que eu te amo, te desejo. A verdade, Senhor, é que eu quero ser tão usado pelo Senhor, eu quero tanto representar o teu reino. Essa é a verdade. A verdade, Deus, é que eu quero expressar o seu amor para o meu irmão, mesmo que eu não consiga fazer isso ainda. Essa é a verdade. Entendeu? É dessa forma que nós temos que chegar na presença do nosso Deus. Deus, eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho, Deus, de ir às nações. Qual que é a tua verdade para mim? O que o Senhor pensa ao meu respeito, Senhor? Deixa eu te contar uma coisa. Quando nós escutarmos dele o que ele pensa ao nosso respeito, eu não vou ter mais problema em ser criticado. Eu não vou ter mais problema em ouvir da boca das pessoas que eu não posso, que eu não consigo, que eu não sou. Porque o próprio Deus que me criou diz que eu posso, que eu consigo e que eu sou. Viu como acaba um monte de coisa? Como que a rejeição pode permanecer no coração de uma pessoa que entende quem ela é? Não pode. Não tem como. Como que o medo pode permanecer no coração de uma pessoa que entende quem ela é em Deus? Não pode?
Não tem como. Então, a principal de todas as coisas na nossa vida é buscar o amor de Deus. Davi sabia disso. Nós sabemos, quando nós estudamos Salmos, o tanto de caca que Davi fez. Davi fez, gente, um monte de coisa errada. Só que Davi também era o cara que entendia o amor de Deus. Ele sabia que, Deus, ele falava às vezes, pode ler lá em Salmos que você vai ver o quanto que ele se declara ao Senhor, mostra as fraquezas. Eu preciso que o Senhor venha em meu resgate. Eu preciso que o Senhor me tire da sepultura da morte. É isso que Davi fala. Davi não chega lá com o manto de santidade, grandioso, poderoso, incrível Deus. Não, Davi não chega desse jeito diante de Deus. A gente só perde com essas pataquadas. Uai, gente, é verdade? Eu falo, já falei, toda vez que eu prego eu falo. Se você ouvir minha oração, eu acho que você não vai querer ficar aqui. Gente, para com isso. Ah, nós somos falhos, nós somos fracos, mas o que me define não é a minha fraqueza. O que definia Davi, um homem segundo o coração de Deus, eram as fraquezas dele? Lógico que não. Ele não esconde de ninguém as fraquezas dele, os rolos dele, a dificuldade. Davi foi um homem sanguinário. Ele esconde-se de alguém? Não esconde nem de Deus e não esconde nem de nós. Está tudo registrado na palavra. Entendeu? A gente dificulta tudo. Até tem uma canção que diz isso, né? Acho que é do Thales. A gente complica demais as coisas por não entender o amor de Deus. Olha o que Davi fala. Eu estou quase encerrando. 9h15. Estou quase. Antes de eu ler a respeito de Davi, olha o que fala em 1 João, capítulo 4, versículo 8. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é... Deus não tem amor. Ele não tem amor para te dar. Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Ele é a verdade do amor, entendeu? Então não pensa assim, Deus me ama, simplesmente me ama. Ele é o próprio amor. Entendeu? Ele te ama, ele é o próprio amor. Essa é a verdade de Deus. Bom, vamos lá então. Salmos 27:4, olha a declaração de Davi. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar a sua orientação no seu templo. O entendimento a respeito de Deus por Davi fez ele um homem segundo o coração de Deus. Mesmo com as falhas, mesmo com as dificuldades, Davi sabia que a melhor coisa era estar na presença do Senhor. Era contemplar o quê? A bondade. Ele é a bondade. Contemplar a bondade de Deus é algo incrível. É libertador para as nossas vidas. É muito poderoso. Não tem cura interior que possa superar isso. Entende? Não tem cura interior que possa superar isso. Entender o amor de Deus, a bondade de Deus e estar na sua presença por entender essa verdade. Amém? Eu convido você a se colocar de pé. Tem um versículo que, se você quiser anotar ele, para trazer declarações sobre esse versículo, vai ser incrível na sua vida. Sofonias, eu pus vocês de pé, né? Sofonias, capítulo 3, versículo 17.
Sofonias capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz esse versículo. O Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você. O seu amor a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Ele se regozija em você com brados de alegria. O amor de Deus traz renovo sobre você. É muito interessante você declarar essa verdade sobre você. Deus, eu quero te dizer que o Senhor está na minha vida. O Senhor está comigo. E a verdade de quem o Senhor é me salva. E a verdade de quem o Senhor é na minha vida, Pai, me renova. O Senhor se regozija em mim. O Senhor dá brados de alegria por mim. Aleluias. Eu convido você que até hoje teve dificuldade de entender esse amor e que está ansioso por viver esse amor. Eu convido você que esteve cativo nas mãos do engano, consequentemente nas mãos do maligno, por não entender a verdade do amor de Deus. Você que quer experimentar esse amor, vem aqui pra frente. Você que fala, Senhor, eu quero entender esse amor cada dia mais. Eu quero viver esse amor cada dia mais, Deus. Senhor, eu quero ser seguro nesse amor. Eu quero receber cura nesse amor. Os seus frutos não definem o amor de Deus. Espírito, só o Senhor pode fazer isso. Como nós poderíamos, Senhor, entender o amor de Deus, algo tão grande, tão ilimitado, Deus? Como nós poderíamos, Senhor, experimentar do Teu amor se não fosse com o auxílio do Teu Espírito, pela revelação do Teu Espírito a nós? Que você possa clamar a Ele e dizer, por favor, Deus, eu quero experimentar do seu amor. Só o que é verdadeiro, só o que é verdadeiro a respeito de mim eu quero que permaneça. Eu quero entrar nesse lugar de segurança. Deus, todos os dias o Senhor me liberta, revelando a mim o seu amor por mim. Todos os dias, Senhor, todos os dias o Senhor me liberta, me cura. Todos os dias, Deus, o Senhor me renova, revelando o seu amor por mim. Fala pra Ele, eu quero sentir esse amor, eu quero ser envolvido nesse amor. A tua presença é o meu lugar, Deus. É na tua presença. Cada vez que eu respiro, cada passo que eu caminho,
Pelo poder do amor de Jesus. Pelo poder do amor de Jesus. Pelo poder da verdade do amor de Jesus. Eu declaro que toda barreira mentirosa, enganosa, que se levantou na sua mente, no seu coração, impedindo que você se achegasse a esse Deus de amor, eu proclamo ela agora em ruínas. Eu proclamo libertação sobre a sua vida, para que você experimente da verdade do amor de Deus, para que você viva o amor de Deus. Eu ordeno espíritos que operam na culpa, espíritos que trazem falsos sentimentos, espíritos que operam na rejeição, sejam subjugados pelo amor de Deus sobre eles. Eu proclamo filhos libertos para viver o amor intenso do Senhor. O amor intenso é intenso, é intenso, é intenso, é sem fim, é inesgotável. O amor dele por mim, por você, é intenso, é intenso. Deus, tudo que tenta limitar o seu amor por nós, Deus, tudo que tenta, Senhor, e que gera em nós fragilidade, nós ordenamos para que saia das nossas vidas. Nós queremos experimentar desse amor, ver esse amor manifesto em nós, e através disso propagar esse amor gostoso, delicioso, maravilhoso para quem estiver próximos de nós. É gostoso ser filho. Não é pesado, não é pesado, não. Não é pesado. É gostoso. É libertador. É verdadeiro. Senhor, nós precisamos que o Teu Espírito venha curar a nossa mente, renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Nós precisamos disso, Senhor. Que o Senhor venha renovar a nossa mente, porque, Deus, a nossa mente ficou muito tempo cativa a um sistema falho, a relacionamentos falhos. Deus, isso é verdade. Às vezes, Deus, há mulheres nesse lugar que não conseguem entender o seu amor porque os seus esposos falharam com elas. Ou há homens nesse lugar que não conseguem entender o seu amor porque há falhas na sua esposa, há falha nos pais, há falha nos filhos. Deus, isso tem mantido a nossa mente cativa ao que é mentiroso.